Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre métodos científicos. Inicialmente eu trouxe aqui para vocês o conceito de método. Método ele é um conjunto de atividades, né, de forma sistemática, racional, que permite produzir conhecimento. Então, conhecimentos válidos e verdadeiros. Então, a ideia do método é justamente trazer essa perspectiva de como produzir conhecimento de forma verdadeira, que ele seja válido, tá? Então, esse conjunto de técnicas e atividades, ele permite que esse método ele seja considerado verdadeiro e principalmente que ele dê credibilidade, ok? Como que surgiu a questão do método? Inicialmente, as pessoas queriam explicar, principalmente as forças da natureza e a morte. E aí, utilizavam de diferentes conhecimentos, de diferentes perspectivas. O conhecimento mítico, ele voltou à explicação desses fenômenos, tanto das forças da natureza como da morte, baseado em questões, motivação humana, baseado em forças sobrenaturais. Então, ele baseava-se toda a explicação em questões sobrenaturais. Depois veio o conhecimento religioso, que se voltou à explicação dessas duas questões, desses fenômenos da natureza e da questão do caráter transcendental da morte, baseado em um caráter dogmático. O que significa? Baseado que as causas primeiras são os deuses e que o acesso dos homens ao conhecimento ele deriva de uma expressão divina. Aí depois o conhecimento filosófico, ele volta-se para uma investigação mais racional, na tentativa de captar a essência das coisas, por que as coisas acontecem, né? Através de uma compreensão da forma e das leis da natureza. Aí depois a gente tem o senso comum, que ele juntou a explicação religiosa e o conhecimento filosófico, né, e veio mais aliado a essa questão da pesquisa científica, e ele embasado mais em questões de maiores garantias, eles queriam maiores garantias. Então, procurava compreender a relação entre as coisas, através da explicação dos acontecimentos, através de observação científica aliada ao raciocínio. Então, observava cientificamente e aliada ao raciocínio. Ok? Nessa perspectiva, o método científico ele é baseado numa teoria da investigação. E para isso, ele segue algumas questões, ele segue um fluxo, que eu vou mostrar para vocês. É esse fluxo aqui. A primeira fase é identificação do problema ou a lacuna na teoria. Depois você entra numa procura do material, das teorias, de tudo que já foi feito sobre aquele tema, e aí você vai fazer uma colocação precisa do seu conhecimento, vai fazer a procura desse conhecimento, instrumentos relevantes para explicar o seu problema, e vai propor uma tentativa de solução. Caso você não encontre uma tentativa de solução, você vai inventar novas ideias ou produzir novos dados, conteúdos, enfim, de forma a obter uma solução para aquele problema. Aí você vai fazer uma prova dessa solução para ver se realmente resolve o seu problema. E aí, se for satisfatória, você vai chegar a uma conclusão. Se for insatisfatória, você vai iniciar um novo ciclo, porque daí você vai ter que criar, vai ter que rever suas hipóteses, vai ter que rever sua prova de solução e iniciar um novo ciclo lá na formulação do seu problema. Ok? Então, o processo em si é esse. Aqui eu vou falar de dois métodos em específico, o método indutivo e o método dedutivo. O método indutivo, ele parte de alguns dados preliminares, particulares, que são observados, para uma verdade mais geral ou universal. Então, com base em algumas observações, eu consigo fazer uma proposição do que provavelmente será verdadeiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro, o corvo N é negro. Então, todo corvo é negro. Então, com base em algumas observações, eu observei alguns corvos e eu cheguei à conclusão de que todo corvo é negro. Ok? Necessariamente todos os corvos são negros? A gente não sabe. Pode ser que tenha o corvo 5, o corvo 10 que não seja negro. Então, com base nas observações, eu chego a uma conclusão geral. Ok? Então, por esse método indutivo, a gente passa de indícios percebidos, observados, a uma realidade desconhecida que a gente não conhece, que é a generalização.
tá? E aí, com base nisso, o método indutivo ele é formado através de 3 fases. A observação dos fenômenos, então precisa a gente primeiro observar os fenômenos, aí depois a gente precisa descobrir a relação entre eles, para depois generalizar essa relação. Porque a gente não pode pegar, por exemplo, o corvo 1 é negro, o papagaio é verde, entendeu? Então a gente não pode pegar coisas diferentes, a gente tem que analisar coisas com a mesma relação, que tem mesma relação. Então, por isso que tem que analisar, fazer a descoberta da relação entre eles. E aí, depois, a gente faz uma generalização dessa relação, ok? Então, o método indutivo, você precisa certificar que é verdadeiramente essencial essa relação, assegurar que sejam idênticos os fatos ou fenômenos, porque você não pode analisar coisas diferentes e tirar uma conclusão com relação a coisas totalmente diferentes. E, principalmente, você não pode perder de vista o aspecto quantitativo. Então, você não pode pegar, por exemplo, você vai analisar os comércios de Carapó, são 300 comércios, você vai e pega 2 comércios, faz uma pesquisa e generaliza para todo mundo. Você não pode fazer isso, porque a sua amostra ela não é substancial, ela é muito pequena. E aí isso a gente vai chegar um ponto mais lá na frente que eu vou falar sobre isso, das falhas da amostra. Ok? O método indutivo ele baseia-se em 2 leis. Primeiro, nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem o mesmo efeito. Então, por exemplo, a pesquisa da vacina. Quando eles pegaram um grupo de pessoas com características similares, da mesma faixa de idade, eles identificaram que, nas mesmas circunstâncias, com as mesmas faixas de idade e tal, com as mesmas características, pessoas vacinadas tinham essas consequências. Pessoas não vacinadas tinham essas consequências. Então, essa ideia, que nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. E entende-se também que o que é verdade de muitas partes suficientemente enumeradas é verdade para todo um sujeito. Por isso que permite essa generalização. Ok? Então, por que a gente pode utilizar a dedução? Porque assim, a gente tem a ciência, né, ao longo do tempo foi construído que a gente tem expectativas e acredita que exista certa regularidade nas coisas. Então, por isso que a gente pode utilizar o método indutivo, porque existe uma certa regularidade das coisas. E a gente sempre acredita que o futuro ele será parecido com o passado. Então, essas observações repetidas, elas geram na gente uma expectativa de que existe uma regularidade. Então, se todos os dias o Sol vai nascendo há milhões de anos, pressupõe-se que amanhã o Sol vai nascer. Então, essas são justificativas para o método indutivo. Por que a gente pode utilizar o método indutivo? São 2 principais formas da indução. A primeira é completa ou formal, que são aquelas questões assim, você observa vários aspectos que já são de conhecimento, você chega a conclusões que já são de conhecimento também, você só faz a relação entre elas. Então, ela não leva novos conhecimentos. Então, ele não é científico, então ele não tem uma importância para o progresso da ciência. Por exemplo, a gente sabe que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo tem 24 horas. Que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo são dias da semana. Então, todos os dias da semana tem 24 horas. Então, todas essas informações a gente já sabe. Então, não é nada novo. Agora, a incompleta ou científica, ela tem como objetivo de induzir, de alguns casos observados, uma generalização importante para aquela categoria, então se trazem conhecimentos novos. Então, é isso aqui que a gente vai principalmente observar. Ok? E aí, o que eu falei para vocês com relação à amostra. Quanto maior for a amostra, maior a força indutiva do seu argumento. Então, quanto mais observações você tiver, maior vai ser a sua possibilidade de fazer essa generalização. Então, e quanto mais representativa for essa amostra também, então se você tem, por exemplo, 300 empresas, se você pesquisar 2, a sua força indutiva do argumento ela é muito pequena. Agora, se você tem 300 empresas, você questiona 200, você tem uma representatividade muito grande da amostra. Então, isso vai gerar uma força maior para o seu argumento,
ok? E aí, quando você faz essa amostra muito pequena, é insuficiente, a sua generalização ela é com dados insuficientes e isso pode gerar problemas. Outra questão é se você faz uma amostra tendenciosa, porque às vezes você escolhe quem você vai pesquisar a dedo e isso gera um resultado tendencioso. E aí isso também causa problemas na sua indução, ok? Já o método dedutivo, ele é diferente. Por quê? No método dedutivo, você parte de premissas verdadeiras para a conclusão necessariamente verdadeira. Então, você vai olhar, por exemplo, aqui o exemplo. Ó. Todo mamífero tem um coração. Então, mamífero, coração. Beleza. Todos os cães são mamíferos. Todos os cães são mamíferos. Então, todos os cães têm um coração. Sim, se todo mamífero tem um coração e se o cão é um mamífero, então o cão tem um coração. Então, com base em premissas verdadeiras, você chega a uma conclusão necessariamente verdadeira. Agora, vejam a diferença do indutivo. O indutivo diz: todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm um coração. Então, o indutivo, com base em algumas observações, ele chega a uma conclusão, ok? Então, essa é a principal diferença entre o método dedutivo e o indutivo. Ambos são muito importantes, ambos têm características muito importantes para a ciência. O dedutivo ele tem mais o propósito de explicar o conteúdo de cada uma das premissas. Já o indutivo ele tem mais o objetivo de ampliar um conjunto de conhecimentos. Então, com base em algumas observações, a gente generaliza. A gente usa muito mais o indutivo nas pesquisas que a gente realiza, ok? Aqui tem eu vou deixar esse material para vocês, eu gostaria que vocês lessem esse material. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Mas, de forma geral, eu falei de forma rápida os conceitos, justamente para não ficar muito cansativo, ok? Então, leiam o material e eu estou à disposição de vocês. Desejam a todos, assim, boa semana, um abraço.